Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos clássicos da literatura mundial, que é Júlio Verne, né? Viagem ao Centro da Terra. A gente vai falar desse livro aqui por dois motivos. Primeiro, o filme fez a minha infância. Era facilmente um dos meus filmes favoritos do Júlio Verne, né? Porque tem dois atores que eu gosto muito nesse filme, que são os dois principais, né? Que fizeram minha infância também em outros filmes. Mas Viagem ao Centro da Terra sempre foi uma estética que eu adorava, uma ideia que eu adorava. Então, meio que fez a minha infância, né? E segundo, ele é um livro clássico, né? Ele é difícil de ler, então a gente já vai conversar sobre isso. Mas eu acho que ele vale super a pena. E essa edição é a edição do filme, gente. É a edição mais linda que tem dessa daqui. Eu tenho o da Lua também, né? Da Terra-Lua, mas eu ainda não li. Bom, vamos lá. O filme e o livro têm grandes diferenças. Então eu vou falar somente do livro, tá? Mas antes da gente iniciar qual é a história do livro, eu tenho algumas coisinhas pra falar sobre o livro. Bom, primeiro, esse livro não tem gatilhos fortes, então pode ler tranquilamente, mas leia se você já é um pouco mais burro velho na leitura. Por quê? Eu li esse livro muito no início, quando eu tava começando a ler de verdade, ler livros mesmo, e eu não entendi muita coisa, ficou muito difícil pra mim ler, ficou muito denso. Então, leia quando você for mais burro velho na leitura, porque eu acho que vai ser muito mais fácil de você ler, de você entender a história, de você realmente gostar da história. Porque eu lembro que quando eu li esse livro, pela complexidade da leitura, eu não gostei tanto do livro, mas eu gostei da história. Então, lê quando você tiver mais habilidade nesse hobby de leitura. Vamos lá. Esse livro é narrado em terceira pessoa, tá? Então a gente não tem um personagem principal, nós temos vários, tá? Mas os dois personagens principais são, que a gente também vê no filme, que é o Otto, que é um geólogo e mineralólogo, mineralogia. Gente, ele é isso aqui. Pronto. Então, ele é o tio, ele é o mais velho da história, tá? E é ele que tem a biblioteca, tem a casa, tem os livros antigos e tal. E nós temos o Axel, que ele é o sobrinho do Otto, mas o Axel, ele é órfão, então ele mora com o Otto, né, e tal. Aí o que acontece? O Axel, ele é muito interessado nos estudos do tio, ao contrário do filme, que ele não é interessado, ele não quer nem saber e tal. No filme também, o Axel, ele tem mãe, só o pai dele morreu, mas no livro, ambos morreram. Bom, nós temos também a namorada do Axel, né, que é diferente do filme. O filme ele não tem namorada, mas no livro ele tem. Que, licença, eu vou ler o nome da namorada dele, tá? Gilbert. Eu não sei o nome dela, vai estar aqui escrito o nome dela certinho pra você ler, porque eu não sei falar o nome dela. E nós temos o guia, né, que vai acompanhar eles nessa viagem, nessa aventura, que é o Hans. Beleza. Esses são os personagens da história, tá? E a história vai começar com o seguinte: o Axel e o tio estão mexendo nos livros antigos do Otto, tudo certinho, estão lá mexendo, e um pergaminho cai de um desses livros com uma mensagem codificada, né?
mensagem, ela tem meio que a forma de ir até o centro da Terra. É umas palavras mais complexas, porque esse livro foi escrito em 1800 e bolinha, tá? Então é uma forma bem complexa, assim, de ler. Mas quem desvenda esse código é o Axel, tá? Apesar dele ser o bobão da história, ele ser todo atrapalhado, ele ser meio burrinho comparado ao tio, quem desvenda o código é o Axel, né? O tio dele fica louco com a ideia de ir ao centro da Terra. E ele não dá escolha pro Axel, ele simplesmente fala assim, a gente vai. Vai fazer as malas que a gente vai sim. O Axel, ele não quer ir pra não ficar... porque ele vai ficar longe da namorada, né, ou da noiva. Mas a noiva dele, ou namorada, fala assim, vai que quando você está indo com uma noiva, mas vai voltar com a sua mulher. Ela fala isso e dá um gás pro Axel, que o Axel fala, não, eu vou. Beleza. Aí começa a jornada deles de ir até a Islândia. Como que eles vão até a Islândia? Bom, eles vão com os transportes da época. Com cavalo, barco, andando, por aí vai. Ao contrário do filme, que são os meios de transportes atuais, né? Mas no livro são os meios de transportes daquela época. Quando eles finalmente chegam lá no topo do vulcão, eles têm que descer dentro do vulcão. O vulcão não tá em erupção nem nada, então tipo, eu acho que ele nem tem lava mais, mas eles têm que descer na cratera do vulcão. E eles demoram 10 horas pra descer dentro do vulcão. E nisso com o Axel surtando, né? Beleza. E é aí que o nosso livro, que é a nossa aventura, né? O clímax do livro realmente começa, tá? Eles passam por muita coisa, esse livro não é nada parado, esse livro acontece muita coisa mesmo, não tem muitos respiros nesse livro, mas esse livro, assim, gente, é sensacional mesmo, assim. A história é bem construída, a ideia do livro é muito boa, é simples, mas é muito boa, tá? E por ser um clássico, ele tem uma linguagem bem rebuscada, bem, sabe? Tem um molho da linguagem, mas ela é bem difícil. Mas o livro, ele vale a pena. Vale a pena você tentar, principalmente se for essa edição, porque essa edição tem mapa do mundo, né? Tem uns desenhos aqui também. Deixa eu ver se eu acho um desenho aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem desenho também no livro. Essa edição aqui eu comprei em sebo. Ela é muito linda, vale muito a pena essa daqui, tá? Porque é essa daqui que aparece nos livros, então, nos filmes, então eu tenho um apego emocional a esse livro. Mas ele tem alguns defeitos, né? Por exemplo, eu acho muito difícil de ler. Mas é uma coisa adaptável. Não é em questão da história, é uma questão meio que estrutural mesmo, porque alguns pontos ficam confusos de entender exatamente por essa quantidade de coisa que acontece com eles. Eu recomendo esse livro 100%, assim. Eu não sei se tem nota nesse livro, eu acho que não. Não tem. Mas eu recomendo esse livro 100%. Não recomendo pra você que é muito novinho, tá? Porque além da linguagem ser difícil, ele é um clássico. Eu acho que clássico a gente não tem que ler quando é novo, porque é uma linguagem mais rebuscada mesmo, é mais difícil de ler e vai tirar todo o seu interesse na literatura. Porque ele é chato de ler, sabe? Porque pra você que é muito novinho nesse hobby, vai ser chato mesmo de ler. Apesar da história ser muito interessante, vale super a pena, ele vai ser mais chato, então leia quando você for um pouquinho mais velho, tipo nos seus 18 anos, sabe, nos seus 19. Porque daí você vai ver que vale a pena, que
é interessante e você já vai ter mais habilidade nesse lance da leitura. E se você tá começando agora na leitura e já é mais velho, né, do que 18, 19 anos, leia quando você tiver um pouquinho mais adaptado a ler livros grandes. Esse livro não é um livro grande, mas ele é um livro denso, não de conteúdo, mas de escrita. Então leia quando você estiver acostumado a ler livro de 600 páginas, assim, fácil. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa um like, já se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Se você já faz parte, muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!